Eu tive um programa na TV, no Multishow, alguns anos atrás, que me deu a oportunidade de viver com várias tribos, e entre elas a tribo Meinaco, que é uma tribo de índio no Alto Xingu, que foi uma das maiores experiências da minha vida. A gente pensa em índio, a gente acha que é uma realidade muito distante e não dá conta, né, que agora, no século XXI, tem tantas preciosidades e conhecimentos dentro dessa cultura que a gente tão pouco conhece. A minha convidada é uma pessoa muito especial, uma mulher muito forte, ativista, questionadora, idealista e muito inteligente, autêntica, Isane Calapalo. Ela é da aldeia Teirunrungu, do Alto Xingu, que fica ali dentro do Parque Indígena do Xingu, que é a terra indígena brasileira considerada a maior reserva no mundo. Ela já participou como líder de vários movimentos das causas indígenas, ganhou projeção na mídia, chegou até a ONU, mas hoje ela tem um ativismo independente, faz palestras, fala nas redes sociais, tira, né, mata as curiosidades aí dos seus seguidores e está cada vez mais se destacando pela sua autenticidade, pela sua sinceridade, seu charme e pela visão muito moderna que ela tem do índio na sociedade. Ela se define como índia do século XXI. Ela nasceu na aldeia, mas também cresceu na cidade. Ai, que delícia falar com você, Isane. Muito obrigada por aceitar o convite, disponibilizar seu Sim. tempo para contar da sua cultura para a gente, que é a nossa cultura, né? E a gente pouco conhece. Eu não sabia que você vinha de uma descendência indígena. Não sabia, não. Por Minha isso que bisavó morava na Oca mesmo, na Índia Tupi-Guarani. sério. Por isso que você é uma japonesa queimada. Não sabia que É. tem umas amigas minhas que me chamam de japonesa queimada? Ah, é? Faz Maravilhoso. parte. Oi, Sani, assim, eu tenho milhões de perguntas para você, né? Porque também cada vez que eu fico sabendo mais de você, mais eu quero saber. Mas, assim, para a Manda gente ver aí, manda ver. conseguir situar, eu queria que você começasse contando um pouquinho de você, né? Qual que é o nome da sua tribo? Você hoje está em São Paulo, não é isso? Eu estou em São Paulo. Se você ouvir Você barulho já aí, mora em a São janela Paulo. está aberta, então barulho. Sim, Você... então, eu sou uma indígena natural de Parque Indígena do Xingu. Para quem não conhece, o Xingu é dividido em 4 partes hoje: o alto, médio, baixo e leste. Eu sou do alto, Alto Xingu, a qual você foi também, Dan. Você vai no Alto Xingu. Sim, E as tribos do Alto Xingu têm praticamente a mesma cultura. O que muda seria a língua, quase a mesma fisionomia. A minha idioma nativa, meu idioma é nativo, é Caribe Calapalo, que é minha linguagem natural, e português seria a minha segunda língua. Então, se você me ver atropelando português hoje, faz parte, ainda estou estudando. nossa, você fala muito bem português. E Graças a Deus, né? Porque assim a gente consegue conhecer mais, né? E eu tive contato com essa cultura moderna na minha adolescência. Eu e minha família, a gente veio, minha irmã, a gente veio fazer tratamento de saúde, a gente acabou ficando, e onde a gente acabou conhecendo essa cultura, a qual não conhecia ainda, e me encantei por essa cultura. Eu vejo que é, nessa cultura moderna, por incrível que pareça, as pessoas são mais livres, no sentido de se expressar, no sentido de gostar, no sentido de falar, no sentido de tudo. Eu vejo que vocês estão 1000 anos mais avançados do que a gente no sentido disso tudo, entendeu? Por mais que as pessoas digam que na aldeia os índios vivem livre, e livre entre aspas, porque você tem padrões para seguir, você tem cultura para seguir, você tem série de coisas para seguir ali. Você foi lá, você passou um Sim. tempo lá, e se você tivesse ficado mais 1 ano, 2 anos, você ia ver a cultura de uma maneira nítida como ela é. Mas é isso, eu venho disso tudo, faço clã de pessoas guerreiras, pessoas que quebraram muitos paradigmas dentro da cultura auto-xinguana, então eu venho dessa linhagem. E hoje Você tem eu uma vivi. história muito interessante, Sim, né? Você nasceu, então, ali na aldeia, permaneceu lá por toda a sua infância e só adolescente que você teve a oportunidade de ir para a cidade.
Exatamente. Como é que foi essa sua chegada, primeiramente, assim, na cidade? Você nem falava português ainda, né? Não, eu não falava nada. Foi um choque cultural, caramba, em todos os sentidos. E você se deparar com umas pessoas diferentes, com a cultura diferente, a visão de mundo diferente, hábito diferente, a comida diferente, praticamente tudo diferente. E olhava aquilo lá com muita curiosidade. E ainda olho, ainda, nossa, é um mundo gigante de culturas, sabe? Hábitos. Não é só um lugar, porque cada parte do Brasil tem um hábito diferente. Não adianta eu dizer que o branco tem a mesma cultura. Não, cada lugar é uma cultura diferente, sotaque diferente, história diferente. Eu me encantei muito por isso. Praticamente foi um choque cultural, mas um choque cultural é assim, bom. Um choque cultural onde eu pude aprender coisas que eu não aprenderia na aldeia. Então, caramba, na verdade estou escrevendo um livro onde mais ou menos eu conto tudo isso, a minha experiência, meu primeiro contato com a cidade, com as pessoas e tudo. Então, em Não, breve e tem um olha livro. só a sua percepção, né? Você chegou aqui na cidade e percebeu que nós somos diferentes e temos formas de pensar diferentes, tudo diferente. E a gente não consegue ter essa percepção do índio, porque vocês são de tribos diferentes, crenças diferentes. De uma certa forma, vocês também têm culturas e regras diferentes dentro, né? E a gente fica pensando que é tudo uma coisa só. É Você já é uma exatamente. índia diferente dos outros índios, porque você tem uma história de vida muito interessante que já vem dos seus pais, né? Que também foram índios Exatamente. com comportamentos diferentes. Eu queria que você contasse um Comportamentos pouco isso. rebeldes, considerados É, rebeldes. mas que foram revolucionários e que mudaram todo o futuro da aldeia, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim, um pouco a sua história desde os seus pais, né, até chegar a você, que também... É porque a história dela, gente, é fantástica. Ela também fez uma revolução a partir disso. Então, eu queria que você contasse, assim, desde os seus pais. Então, meus pais, por parte da minha mãe, a linhagem da minha mãe é muito forte. O avô da minha mãe foi um índio canibal, um índio que se alimentava de outros índios do Xingu. Então, a minha linhagem sempre sofreu muita perseguição por causa disso. E Ainda praticamente existe, meus né, filhos Isane? Ainda existem tribos canibais, que nem têm ainda acesso. mais estão cada vez mais eu diria assim, escondidas, eles não expõem a isso daí hoje em dia. Eu sei que ainda existe, mas estão cada vez mais passando a comer frango, entendeu? Peixe, tudo. Mas a linhagem da minha mãe veio disso, das tribos canibais que se casou com uma etnia, a Oiti, para que acabasse com a cultura de canibalismo. Porque a etnia da minha mãe, o avô da minha mãe, era a Ikaku, também conhecido como a Ihará. Aí, um indígena dessa etnia, o guerreiro mais forte, acabou se casando com alguém da etnia Aweti. Aí o que acontece? Eles se pararam de comer, literalmente, se alimentar de outras etnias do Xingu. Ou seja, caçamento apaciguou as tribos, esse caçamento. Aí nasceram os filhos. Esses filhos sofreram muita perseguição, a maioria deles se morreu. Entendeu? As outras etnias, o povo Aveti principalmente, não queria que essa linhagem tivesse muita quantidade, que é a linhagem da minha mãe. Que ganhasse força. Aí só sobraram apenas três irmãos da minha mãe. O resto se foi. Eles mataram, entendeu? Por vingança, entendeu? As outras pequenininhas. Então, a minha mãe, ela ficou órfã muito cedo. Com 8 anos de idade, mataram o pai dela. A tribo Camaiurá matou o pai da minha mãe, que é meu avô. Aí o que acontece? A mãe dela também veio falecer quando criança. E a minha mãe sempre cresceu com uma sede de justiça dentro dela.
E não é porque os pais, o avô era canibal que ela tinha que pagar por isso. Ela é uma criança inocente. Perfeito. Aí, por isso que a minha mãe cresceu com esse sentimento de querer fazer justiça e assim, quando adulta já, ela salvou uma criança que era para ser enterrada, entendeu? A cultura do infanticídio, não sei se te falaram lá, que enterra filhos gêmeos, filhos de mãe solteira e também filhos deficientes. Então, É, tem deixa eu essa cultura. explicar isso um pouco para as pessoas, é porque assim, existe uma cultura antiga dos índios que não é mais repetida em todas as tribos, mas que quando a criança é filha de outra, né, de outra tribo ali, ou então ela é gêmeos, ou nasceram com algum tipo de problema, logo no nascimento eles cavam um buraco e enterram dentro ali da oca Enterra, mesmo. enterra literal, fora da oca, aliás, no quintal da oca. É, No quintal e enterra. viva. Então, Sim, terra viva. eu já presenciei isso. É uma coisa E a muito mãe ruim. dela, que já veio dessa linhagem de canibais, que já mudou, conseguiu mudar essa estrutura numa nova tribo que ela se formou, ela também conseguiu acabar com essa tradição de enterrar esses bebês. Então, a mãe dela Inclusive, já ela foi foi uma uma das. revolucionária. Tá sabendo, né? Inclusive, ela foi uma das primeiras pessoas a lutar dentro do Xingu contra esse tipo de cultura. E também a minha tia-avó, ela morreu no estupro coletivo. Não sei se você Isso ficou é uma sabendo. outra tradição que também, É né, que uma existe. tradição que você não, a mulher não pode ver a flauta sagrada. Se a mulher vê, mesmo por acidente, vê essa flauta sagrada, ela pode sofrer consequências disso. Ou A seja, flauta sagrada é estupro de quem? coletivo. A flauta sagrada é dos homens. E normalmente os homens fazem o ritual da flauta sagrada, onde eles se passam a noite toda tocando essa flauta. Se por acaso alguma mulher sair durante esse ritual, já era para ela. Ela sofre como punição o estupro coletivo. E a minha tia-avó passou por isso. E ela sofreu estupro coletivo, morreu e é isso. Aí, com isso, cada vez mais, a minha mãe literalmente se revoltou contra essas culturas opressoras, eu diria assim, a parte ruim da cultura, porque na minha cultura também tem uma parte muito boa, entendeu? Sim. Tanto é que eu ressalto essas partes boas da cultura. E a parte ruim, ao meu ver, eu tento tirar, entendeu? Eu não sigo, não. Como esse daqui, estupro coletivo, infanticídio, tudo isso eu tento eliminar. Então, isso tudo foram tradições já de muitos anos, né, de milênios, que ali os índios já faziam. Isso a mãe conseguiu eliminar e criar uma nova tribo com um novo pensamento mais moderno. Exatamente. Exatamente. Estamos aí, levando pancadas, mas estamos aqui forte, E firme e você forte. seguiu, né? Você seguiu Sim. com com os seus questionamentos, após a sua mãe, depois da sua mãe, você também foi seguindo a isso. Como é que ficou montado esse clã? Então, o meu clã hoje em dia é visto por outras pessoas, por outros índios, como clã rebelde, clã traidores, entendeu? Porque o fato de a gente denunciar esse tipo de coisa para autoridades, a gente acaba sendo visto como pessoas ruins e que trai a sua própria cultura. Mas, ao mesmo tempo, acredito que daqui a alguns anos, sei lá, 80 anos, 100 anos, as futuras gerações vão ver o fruto do nosso trabalho. Aliás, já estão vendo aqui, agora, porque infanticídio já foi proibido. E, hoje em dia, a mulher indígena está sendo monitorada, sabe? É para não sofrer tanto esse abuso que os homens se fazem numa aldeia. Acredito que futuramente isso tende cada vez mais Na se época que eu tive intensificar. lá com os Meinacos, as mulheres nunca tinham ido na cidade, então elas nem falavam português. Alguns homens tinham tido oportunidade. Que eu sei que algumas tribos lá do Alto Xingu às vezes ficam mais isoladas da cidade, a do Baixo Xingu tem mais acesso, né? Como que foi para você, ainda muito novinha, né, adolescente, sem falar português, quando você chegou na cidade, o que mais te impactou? Assim, o que foi mais duro você ver? O que mais me impactou, na verdade, foi assim, essa coisa de pobreza material.
Isso que mais me impactou, sabe? A gente vem de uma aldeia onde tinha tudo ali, muita plantação de frutas, onde a gente sobrevivia do nosso trabalho, entendeu? Aí, de repente, você vai numa sociedade onde você precisa trabalhar para você ter dinheiro, para você ter o que comer. É diferente. E, ao mesmo tempo, você precisa ter alguma habilidade profissional. Tem tudo um aparamento, eu diria assim, por trás. E enquanto dentro da minha aldeia, a gente não precisava disso. Só precisávamos trabalhar ali, plantar para a gente ter o que comer, entendeu? Aí, de repente, você chega numa sociedade onde você é visto como uma pessoa muito, muito pobre. Eu passei a estudar numa escola particular, ganhei bolsa de estudos, eu e meus irmãos, e eu vi, assim, de uma maneira muito nítida, essa desigualdade social, sabe? Isso foi muito forte para mim, até porque a gente estudava com pessoas que tinham poder aquisitivo muito, muito mais alto do que a gente. A gente estava ali, eu digo, meus irmãos, ali só apenas vestindo roupas que eram doadas pelos nossos amigos. E nosso aluguel era pago por membros da igreja, Igreja dos Mormons. Então, é uma coisa muito... O que eu mais senti é preconceito por parte disso, por parte de ser uma pessoa pobre materialmente, entendeu? E também por não falar português. Os meninos zombavam muito da gente, não sabe, a gente falava palavrão sem saber o que era palavrão, fome. Então, é uma coisa que me incomodou muito lá no passado, sabe? Mas Você já depois, conhecia alguém na cidade, não? Quando você chegou, você já tinha um apoio de alguém? sim, meus pais tinham os amigos nessa cidade de São Carlos. Então, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Hoje em dia, eu vejo como uma lição que eu e minha família precisávamos passar por aquilo, exatamente para a gente poder aprender, extrair algum conhecimento daquilo, entendeu? Hoje em dia, transformo isso daí numa força, de onde a gente tira, porque graças a esse momento triste que passamos, um ano de sofrimento, fome, humilhação e tudo, isso que nos uniu mais quanto família, eu digo, meus irmãos. E cada vez mais a gente foi se fortalecendo um ao outro, e hoje eu diria que não passamos mais por isso, porque a gente acabou criando fontes de renda onde a gente poderia viver, onde a gente onde bem entender, entendeu? Então, isso foi uma motivação enorme para nossas vidas. Você, quando você chegou... Vocês vieram de barco? Que eu lembro que para Meinaco a gente tinha que ir Sim, de barco. de barco. Sim. Vieram de barco. E aí você resolveu ficar na cidade. Sua mãe resolveu ficar, você não voltou mais para a aldeia? Porque a gente estava fazendo tratamento de saúde também. Aí Estudávamos, tinha que fazíamos ficar. tratamento, tinha que ficar. Por esse período de um ano, ficamos direto na cidade. E depois voltamos. Aí a gente começou a ficar indo para lá, vindo, assim. Como é que foi a sua experiência dentro da escola? O apoio de aprender uma outra língua? Os professores eram uns amores. Os professores nos tratavam muito bem. Assim, o sofrimento era com os outros alunos, entendeu? Do Porque são bullying, barra né? da gente, o bullying, né? São barra, eu e meus irmãos, por fato de a gente ser índio, de não ter dinheiro. Éramos únicos alunos que ia a pé nessa escola, todo mundo ia de carro, e era uma barra pesada. Em termos assim de criança, de você observar o que aquelas crianças, né, brancas tinham de diferente culturalmente, o que você poderia destacar? Assim? Porque eu imagino que elas deviam ter, né, acessórios, mochilas e brinquedos, um monte de coisa, e a sua realidade era muito diferente, né? O que você pode destacar assim, em termos culturais da criança, né? Então, em termos culturais, o que eu observei bastante, as crianças brancas, a gente fala assim, era muito mais mimadas, sabe? Tinha tudo isso, aquilo, tinha muita coisa. Enquanto nós, como criança indígena, não tem tudo isso. Tipo, você cresce
você cresce dependendo da sua força física, você trabalha muito cedo. Eu trabalhei muito cedo para ajudar meus pais a plantar isso, aquilo. Tanto é que eu ainda tenho marcas na mão. E quanto essas crianças se falavam assim, quando você 18 anos eu vou trabalhar. Ou seja, dependia 100% dos pais. E quanto a gente, como criança indígena, já sabíamos fazer muita coisa, sobreviver na selva e tudo isso. E quanto essas crianças se não sabia praticamente nada disso. Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer um passeio de escola, em Tirapina, uma cidade que tinha uma floresta enorme e tudo. E nessa floresta tinha macacos. Aí chamei esse macaco para mim, entendeu? Eu fiz um assobio de macaco. E essas crianças ficaram impressionadas. Como assim? Como é que você conseguiu chamar esse macaco para você? Porque a gente já sabia dessas coisas. E ao mesmo tempo, essas crianças se divertiam com a gente, mas tinha uma turminha que ao mesmo tempo zombava. Mas faz parte. Oi, Sânia, existe essa relação diferença com os pais e os filhos, o papel do pai, o papel da mãe na educação indígena? Sim, existe muita diferença. Porque a mãe normalmente ela dá mais educação para as filhas mulheres. E ela passa o conhecimento, ela passa a experiência dela para as filhas mulheres. Enquanto o filho homem recebe mais atenção do pai. E o pai passa toda a experiência dele para o filho homem. Existe sim a diferença. E como é que é a relação da filha com o pai? Porque eu sei A que as filha mulheres lá, pelo menos na Meinaco, elas só plantavam e ficavam responsáveis pela mandioca e fazer o biju. E os homens que iam caçar. Mas eu sei que você caça também. E isso supostamente era uma função então, masculina. então meus pais tiveram 4 filhas mulheres. Na verdade, éramos 5. Uma morreu. 5 filhas mulheres e 2 filhos homens. E o meu pai queria ter mais filhos homens para treinar para ser um caçador, entendeu? E não isso, aquilo, eu preciso ter filhos homens. Aí, por falta de filhos homens, ele acabou nos treinando filhas mulheres para também ter habilidade de homens, entendeu? Que nem eu sei caçar, eu sei sobreviver na selva e tudo isso. Então, porque ele nos ensinou. Assim, a mulher, a criança, vamos dizer assim, tradicional, ela normalmente ela é preparada para ser mulher, para cuidar do filho, para alimentar a família, só para fazer trabalhos domésticos. Então, enquanto o homem é treinado para caçar, pescar, fazer roça, tudo isso, trabalhar fora da oca. Enquanto a mulher é treinada para fazer trabalhos domésticos. Então, meu pai quebrou esse paradigma por falta de filhos homens e acabou nos treinando. Então, eu vou te levar para caçar qualquer dia dessa. Que demais, não, eu já tô doida para voltar lá para a tribo, porque agora, assim, é o que eu tava falando aqui, eu na época que eu morei com os índios, eu acho que eu nem tinha essa maturidade de perceber a quantidade de coisas que estavam acontecendo ao meu redor, porque eu estava tão preocupada em sobreviver ali, porque eu não sabia cozinhar, eu não sabia onde eu pegava mandioca, eu não sabia dormir numa rede, porque até dormir numa rede, quando você não sabe, é difícil, o banheiro é difícil, E é como como que, eu deixa eu imagino perguntar você. agora, A eu que vou primeira te vez que eu perguntar, fui no como que banheiro. ficou essa parte de banheiro? Me conta, você acabou usando mato? Nossa, 4 dias eu fiquei sem ir ao banheiro porque eu não sabia. Primeiro porque eu ia todo mundo junto. Então eu nunca ia ao banheiro sozinha. Eu não tinha aquela Ah, privacidade. E depois que eu não sabia o que eu ia fazer sem o papel higiênico. Então eu demorei uns 4 dias ali para me adaptar a isso. Eu fiquei imaginando mas você, a primeira vez que você foi no banheiro aqui, que você encontrou um vaso, uma descarga, toda agora, uma agora eu estrutura. fiquei curiosa, assim, você, porque a parte que você limpou o papel já era igual Com a com folha folha e de... só espalhou, e Sani, foi um negócio assim muito difícil para eu aprender. Eu tenho que fazer um curso com você antes de voltar para lá, porque realmente levaria da cidade para a aldeia. E o que, que você traria da aldeia para a cidade, por exemplo? Olha, banheiro
é um luxo. Que você, para ao meu ver, banheiro é um luxo. Porque quando estou na minha aldeia, o que sinto mais falta é banheiro. Porque durante a chuva, período de chuva, é meio complicado você sair no mato para você o número 2. É É, complicado. Então, hoje em dia, a minha aldeia, estamos fazendo um projeto para fazer banheiro nas aldeias, tipo, na minha aldeia. Eu quero, assim, para facilitar nossas vidas, entendeu? Ah, eu acho, o que eu traria da minha cultura para essa sociedade moderna é exatamente você saber contornar situações ruins em algo positivo. Isso eu trago do meu clã. A gente é um tipo de pessoas que sempre enxerga. Algo pode estar muito ruim, mas sempre vai ter algum ponto positivo dali. Extrair um conhecimento de toda a situação que você for passar na vida. Então, eu diria que o que eu trago para essa sociedade é isso, essa coisa de você lutar independente onde você estiver, ter essa força, entendeu? E ao mesmo tempo você alimentar essa ancestralidade, espiritualidade, porque você precisa em toda a situação que você for passando na tua vida, ao mesmo tempo você tem que equilibrar isso dentro de você. A força você extrai antes de tudo da sua mente, entendeu? Essa conexão que você faz com o grande espírito. como é Então, que é a sua relação com com a espiritualidade? Existe uma religião ali dentro da tribo? Como é que funciona? a religião, eu diria que o índio tem a espiritualidade. Cada povo acredita numa coisa. O povo calapalo acredita em vários espíritos. Cabe ao índio escolher qual espírito seguir, qual Deus seguir, entendeu? Você escolhe ali. E são vários. Tem uns que preferem seguir o espírito mais equilibrado, tem uns que preferem seguir o espírito ruim, tem uns que preferem seguir um espírito melhor, entendeu? Tem tudo isso. É uma coisa que você escolhe. Mas são deuses assim da natureza, é isso ou São não? deuses da natureza. São deuses Tipo, da um é natureza. da água, um da terra. É assim, Exatamente, conectado aos exatamente. elementos. Que tem um espírito maior que a gente chama, é o criador de tudo, Taung. Na minha língua seria Taung e Alukuma. Que é o que a gente São chama de dois, Deus. são dois irmãos que é responsável, segundo a nossa crença, responsável por toda a criação terrena. Taung e Alukuma, o irmão dele. E acreditamos que esse é um ser muito, muito elevado, mais do que outros espíritos, mais do que outros deuses. Entendeu? Entendi. Eu lembro que lá no Meinaco tinha um tal de um bruxo na floresta. Eu morria de medo de banheiro à noite por causa disso. Que levava o colar e cortava o pescoço. Aí eu ficava imaginando como é que era essa questão do feiticeiro. Até eu entender que dentro da tribo também tinha um pajé, que não é o cacique, que é o líder da tribo, que é o Sim. curandeiro. Como é que funciona essa medicina junto com essa espiritualidade dentro da natureza? Então, pajé é uma coisa, o feiticeiro é outra, o curandeiro é outro. Pajé, ele é especializado na área de cura espiritual. Ele cura as pessoas, é um tipo de psicólogo, eu diria assim. Uma pessoa que cura através de rezo, de oração e tudo isso. E Pachelã, não sei se você viu o vídeo, você fumando o cigarro do pajé. Sim, Então, que ele só podem cura os homens através fumar e depois de 60 anos. Eu até pedi para de... experimentar, quase que eu morri. Pedi para experimentar, mas eu sei que é uma coisa só dos homens, né? Sim, eu vi o vídeo, achei muito engraçado. E Esse é o também cachimbo do pajé, né? é o cachimbo do pajé. Então, ele cura através desse cachimbo. O meu pai é pajé, ele foi um bom pajé por um tempo. O curandeiro já é a pessoa mais especializada na área de medicina, de ervas medicinais.
Ele cura através de verde, através de raiz, através de resto também. É mais se é a parte mais prática, entendeu? A parte mais esse é o curandeiro. Paxé, ele cura através da espiritualidade, já o curandeiro através de medicinas naturais. E quanto ao o feiticeiro é como se fosse um assassino, na verdade, alguém que faz mal para outras pessoas. Assim. Ah, tipo uma magia negra. A especialidade dele é fazer mal para outras pessoas. Tanto é que o paxé luta contra o feiticeiro e o curandeiro também luta contra o feiticeiro. Então, tanto é que muitos não assumem que são feiticeiros. Porque se eles se assumem que são feiticeiros, eles podem morrer queimados, como já aconteceu. Porque ele se faz mal para outras pessoas. O trabalho dele é simplesmente fazer mal para outras pessoas, ferrar com a vida das pessoas. No caso da medicina, você quando fica doente, você recorre aos remédios do branco ou você corre lá para a aldeia para pegar o remédio do curandeiro? Olha só, uma revelação aqui. Peguei Covid agora em abril. Sabe onde eu corri? A minha mãe é curandeira. E ela me mandou um remédio, um chá da medicina que ela fez, tribal, e me curei com isso daqui. Uma semana. Fiquei boazinha. Então, a minha mãe conhece muitas coisas. Eu normalmente corro sempre para a medicina natural. E remédio da cidade me faz mal. Não sei porquê, não consigo. Mas normalmente é medicina tradicional que procuro para me curar de qualquer coisa. Você mora em São Paulo e sua mãe ainda mora na aldeia? Sim, na aldeia. Mas às vezes ela veio para cá. O que você levou hoje assim de tecnologia ou modernidade da cidade para a sua aldeia? Internet. A sua aldeia tem internet? 2017, eu e minha irmã, Samantha, levamos a tenda de internet para nossa aldeia. Porque as pessoas da nossa aldeia entendeu? Queria se conectar com esse mundo moderno, queria conhecer as outras culturas, já que eles não tinham como sair da aldeia, mas pelo menos era uma forma de conhecer outras culturas através. Pode ser que esteja nos assistindo aqui agora. Olha, que demais! E aí você levou um computador, o que fez tipo uma lan house lá, você levou um computador, a internet, e eles acessam? Pois é, cada um tem um celular que fica se conectando, entendeu? Aí ele se olha, nossa, é muito legal. Inclusive, tem pessoas, então, nas aldeias que nunca vieram na cidade, que só conhecem pelo celular. Exatamente. Meu irmão, hoje ele tem um canal no YouTube, ele é o cacique da aldeia, ele fica mostrando o dia a dia da aldeia. É bem diferente, sabe, do que antes o indígena, antes para conhecer a cultura não indígena, ele fazia o artesanato para ele poder ir na cidade para conhecer a cultura. Mas hoje em dia, muitas aldeias estão levando a internet para a aldeia. Não é só a minha aldeia, muitas aldeias do Xingu, aliás, essa aldeia que você foi, muitas já têm a internet. Olha! Oi, Sani, e como é que você assim, vê os jovens, principalmente? Porque eu sei que a sua tribo também, por exemplo, assim como Meinaco, lá que eu morei, não é permitido que entre bebida alcoólica ou droga na tribo, mas muitos índios têm acesso a isso na cidade, principalmente aos jovens. E aí tem um choque cultural muito grande, porque daqui a pouco eles não sabem se são pessoas que moram na cidade ou se são índios. Aí ficam naquela confusão e acaba acarretando, às vezes, a violências, a muitos suicídios em jovens indígenas. Como é que você vê esse impacto hoje do índio que ainda vive dentro da tradição indígena, né? Dentro das suas aldeias, e ao mesmo tempo tem em contato com tanta informação dentro da cidade? Olha só, cada aldeia tem a sua própria política. E na minha aldeia temos uma política de não levar bebida alcoólica na aldeia. Não levar nenhuma droga, nenhum tipo de droga nada disso. E quanto às outras tribos, às outras aldeias,
eles já têm a política deles. Eu sei que tem uma. Eu não vou citar aqui nome da aldeia e nome da tribo também. Algumas tribos do Xingu já têm muito acesso à bebida alcoólica, droga, tudo isso. Infelizmente. Por mais que os caciques proíbam, os jovens sempre dão um jeito de levar esse tipo de coisa nas aldeias. Infelizmente. E aí você sente que os jovens ficam assim muito confusos, porque como trabalhar essa integração? Aquilo mesmo que você falou, né? O índio chega aqui, ele tem que ter uma qualificação profissional, ele tem que falar a língua para poder se adaptar e ter as coisas que ele gostaria de ter, né? Assim, às vezes Sim, ele quer ter uma roupa mais quente, levar um cobertor, né? Um chinelo, que são sim, coisas. E ao mesmo tempo, eu penso assim, porque quando eu saí de lá, eu sabia que as crianças sentiam frio à noite. Mas ficava. E as sim. meninas queriam shampoo, lápis de olho. Eu falava, como é que eu vou mandar coisas da cidade interferir na cultura deles? Então, até que ponto essa mistura interfere na cultura? Até que ponto isso é positivo? Como é que você vê isso? Olha só, eu sou muito essa coisa de cada um faz o que é bom para si, entendeu? Se as meninas querem isso, ok, é isso. Só que eu não vou ficar proibindo isso, aquilo. Eu só proíbo algo que eu acho que é ruim. Que nem dentro da minha aldeia, eu faço parte do clã de líderes. Eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que dizer, a bebida alcoólica faz mal, vicia, droga, vicia, faz mal para a saúde, ok? Então a gente vai proibir isso. Enquanto shampoo, absorvente, essas coisas, ok, não faz mal, pode usar. Entendeu? Porque hoje em dia as meninas estão usando o absorvente da cidade. Como é Então, que são lá nas Índias? Não tem o absorvente, vocês usam o quê? antes usávamos algodão. Algodão, que pegava mesmo lá Algodão. das árvores. Exatamente, que era ruim pra caramba. E agora ela já tem acesso ao absorvente. Absorvente, já tem esse direito. Então, é bom as pessoas escolherem o que é bom para si, que não faça mal para a saúde delas, entendeu? Então, eu sou, eu diria assim, dessa parte de cada um, ok. Mas desde que não seja algo que não faça mal para si e para outras pessoas, assim como drogas e como bebida alcoólica. E a culinária também é uma coisa muito diferente, a forma, as coisas que vocês comem na tribo e depois as coisas que você tem acesso à cidade. Eu queria que você falasse um pouco da comida de vocês e se você já levou coisinha da cidade para lá, leva um refrigerante, um hambúrguer, uma pizza, chega na tribo com uma pizza. Já levei sim. Aliás, sem fazer. Ai, olha só, hoje em dia, todos os índios, praticamente, recebem Bolsa Família. Com esse dinheiro do Bolsa Família, os indígenas vão para a cidade mais próxima, compra aquilo que quer e leva para a aldeia. Eu mesma, toda vez que for para minha aldeia, eu levo aquilo que for usar. Temperos, coisas que eu for usar. E sim, já tem acesso à comida da cidade, mas não todo dia. Mas de vez em quando, sim, os índios hoje em dia têm, eu digo, pessoas da minha aldeia, têm acesso à comida da cidade. E também muitos estão aprendendo a fazer. Então vocês levam coisas industriais, mesmo, tipo macarrão, leva para Sim, lá. os índios adoram macarrão. E já consegue ter aquelas estruturas de ter uma geladeira, porque eu sei que lá é com Hoje em dia já gerador, né? tem alguns índios que têm freezer para conservar alimento. E também tem a aldeia do meu primo que já tem acesso à luz para todos, sabe? A luz, Ah, sim. eletricidade, já tem. Então, eles normalmente pescam durante o dia e bota os peixes no freezer, aí dura mais tempo. Então, nesse quesito, facilita bastante conservar alimento. E quem não Porque tem o antes, freezer faz aquele esquema antigo de amarrar os peixes no rio mesmo, para ficar ali exatamente, mantendo. exatamente. Aí eu vou amar, mas essa forma de conservar congelando a comida é boa também. Então, os índios estão descobrindo isso e estão querendo cada vez mais levar eletricidade para as aldeias exatamente para fazer isso. Mas você ainda se alimenta de coisas que você aprendeu na tribo, né? Que eu te vi outro dia comendo uma Exatamente. formiga. Amo, aliás, comer Ama. macaco.
Tracajá, peixe Tracajá vermelho. é tartaruga, gente. Já comeu lá? O Comeu? tracajá, nem o tracajá, nem o macaco eu tive coragem, só comi o peixe mesmo. Eu fiquei com É muita muito dó do bom, macaco. é muito Nem a bom. formiga. Nem a formiga também é Eu te muito vi bom. comendo uma formiga viva esses dias, um formigão. Mas é bom. Eu já acostumei comendo isso desde criança. E quando estou na minha aldeia, eu quero comer da aldeia, comida natural da aldeia. Entendeu? Porque eu sinto falta também. Tipo, quando estou muito tempo na cidade, eu vou lá, fico 5 meses lá, ou que nem ano passado, passei praticamente um ano, e só comendo comida tradicional. Oi, Sânia, você seguiu muito o papel da sua mãe, né, nesse processo todo, e você hoje se tornou. Você é muito jovem, né? Você está com 28, 29? 29, não sou tão jovem. 29. Você sabe que Hoje você já é na uma minha líder. Na minha idade, eu já poderia ser uma avó na minha tribo, entendeu? Ah, Mas é? Casa cedo, né? Lá as meninas casam cedo, né? muito cedo, muito cedo. Com que idade? Depois da reclusão, Ah, isso é outra coisa que eu ia te perguntar, da reclusão. Que a ritual da reclusão, gente, reclusão. quando a criança está virando, né, de criança para adolescente, ela fica Sim, reclusa, fechada num canto, sem ver absolutamente ninguém, às vezes 1 ano e meio. Você ficou também? Você já eu saiu antes? fiquei 2 anos e meio, Dois porque anos e menstruei meio. muito cedo. Eu menstruei com 10 anos de idade, muito cedo. Aí eu tive que ficar mais tempo do que outras meninas para amadurecer. E eu só saí com 11 anos, quase para 12 já. E essa 12 anos. prática ainda existe na sua tribo da reclusão? Ainda existe, ainda existe. Eu É lembro que uma eles festa amarravam umas que, cordas na batata para a perna dela, da menina ficar grossa, dos meninos, os braços. São as meninas e os meninos que sim, ficam em reclusão. sim, é Como é que amarra a você perna vê para ainda? O que ficar que é o grossa. lado bom e o lado ruim dessa reclusão? O lado ruim é a dor, porque você fica com a perna amarrada e uma vez por mês se você passa por ritual de arranhadeira, o dente de peixe cachorro, você arranha a perna uma vez por mês, se dói pra caramba, e até você sair da reclusão. E depois você dorme com aquela perna amarrada e dói, e aquilo atrapalha a circulação sanguínea. É horrível. Essa parte ruim. E a parte boa é que esse tempo você se conhece melhor. Você ouve a história dos seus antepassados, você é, aprende a confeccionar algum artesanato, praticamente todas, artesanato da mulher. Você fica mais, eu diria assim, próximo à sua família, você está reclusa, você aprende muita coisa. E outra coisa, você aprende a ser uma pessoa resistente mentalmente. Você não se atinge com qualquer coisa, sabe? Porque um dos aprendizados que você aprende nesse momento é você saber lidar com as pessoas diferentes de você. Isso foi um dos lados positivos que eu aprendi nesse momento. Eu vejo que Pois as pessoas ficam um pouco assustadas de falar, nossa, ficou presa, reclusa, sentindo dor. Mas, assim, é muito interessante a gente ter um olhar numa outra cultura dessa forma e entender que a gente está falando de uma floresta, né? Essas tribos moram no meio de uma floresta. Então, é um outro ritual para você se tornar resiliente, para você suportar certas dores, né? Não só físicas, mas psicológicas. Então, psicológico é um também. processo, né, muito antigo e que tem o seu lado positivo, como todas as coisas, né? Exatamente. Você é uma A mulher muito revolução tem isso. revolucionária, né, Isane? Você não só veio dessa, né, da família da sua mãe, e seu pai também, né, que era um índio, mas não era um índio machista, né, era um índio que Não, reconhecia o lugar da mulher. sim, Então, sim. você hoje é a grande líder, né, uma das grandes líderes desse movimento, e você criou outros movimentos. Como é que você hoje vê o papel da mulher dentro da sua tribo? O que você tenta modificar, né, para trazer o do melhor daqui e para também posicionar a sua tribo perante ao mundo da cidade, à modernidade, da forma que você acha correta? Olha, depois desse surgimento
da luta das mulheres do Xingu, iniciou com a minha mãe, com outras mulheres do nosso clã, eu vejo que a mulher hoje tem mais liberdade, eu digo a mulher do Xingu, tem mais liberdade para escolher seus parceiros, tem mais liberdade para opinar. Hoje a mulher está sendo muito ouvida. Inclusive, hoje em dia, nesse Brasil, eu digo, os que estão à frente da luta indígena hoje em dia são mulheres. Eu fico muito feliz com isso. Porque antes era só homens, homens, homens. Só homens que saía da sua aldeia para a cidade para estudar. Era homem, homem. Hoje eu vejo mulheres cada vez mais se posicionando. Não é só as mulheres do Xingu, sim, mulheres de outros lugares também, outras etnias. Isso, ao meu ver, é muito legal. A mulher indígena está ganhando o seu espaço. Um pouco que seja, mas isso é muito bom. Entendeu? Mulheres indígenas do Xingu, eu vejo que casamento arranjado não tem mais como antes. Até tem ainda, só que não tão frequente quanto antes. E o estupro também diminuiu bastante. Então, isso é algo muito positivo para as mulheres. Vocês têm datas comemorativas, tipo aniversário, Natal, essas coisas? Não, aniversário, a gente fala que é coisa do branco. Vocês nunca comemoram aniversário? Não se comemora. Dentro da nossa cultura, não comemoramos aniversário e nem ano novo. Mas sabem o dia que nasceu? Fica marcado essas coisas ou não? Sim, a gente sabe o dia que nasceu segundo o nosso calendário, que é um pouco diferente também. Que, né, aqui, só para você ter uma ideia, um mês aqui passa muito rápido, 30 dias. E quanto para nós, um mês pode durar 2, 3 meses, por aí. É um pouco diferente. Então lá não é janeiro, fevereiro, março, abril, não são os meses iguais. É um pouco. Aqui, um mês passa muito rápido. Para nós é um pouco mais... Um ano para vocês, então, é quantos meses são um ano para vocês? Um ano pode ser, tipo, a gente pode contar como a virada do ano para nós, é tipo a partir de abril, julho já virou um ano, já. Entendeu? Aqui, a virada para vocês é dezembro. Para nós, lá para abril e julho. Já totalmente o ano virou, já. Entendeu? A gente fala. E como é que vocês conseguem registrar? Fazer documento, certidão de nascimento? Porque também para vocês terem acesso às coisas aqui, vocês precisam de documentos. É exato. Olha só, vou te contar uma coisa agora. Antes, tipo, até 95 por aí, tinha uma equipe que ia, é um barulho do caralho, tinha uma equipe que ia, a Escola Paulista de Medicina, para Xingu, para registrar os índios. Praticamente o RG é tudo inventado, a maioria dos índios do Xingu. Já que a nossa data é um pouco diferente, olhava pela aparência da pessoa. Essa pessoa tem aparência de tal idade, entendeu? E a maioria do RG do índio é tudo inventado. É que nem meu avô. Botaram ele 80 anos, hoje em dia ele tem. Na verdade, ele tem muito mais do que isso. Nossa! Ele deve ter uns 100 anos por aí já. Porque ele é antes do Orlando Vilas Boas, muito antes. Então, fazendo o cálculo, normalmente o índio tribal vive muito tempo. Porque ele se alimenta de coisas naturais e todo. O índio tribal facilmente pode chegar a 100 anos. Então, a maioria dos RG dos índios, antes de 1995, é tudo inventado. É pela aparência da pessoa. Até o meu RG é inventado. Então você tem 29 pra Ninguém... Na realidade, você sabe quantos anos você tem? Você sei. sabe, não? Sim, eu sei, de acordo com a cultura do meu povo. Mas é assim, só para concluir isso. A minha família, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, colocou como uma família de 15 de julho. Então, praticamente todo mundo da minha família nasce 15 de julho. Entendeu? Tipo, eles olham assim, essa família aí tem cara de 15 de julho, todo mundo aqui de julho. Exatamente, é sacanagem que fizeram com a gente, entendeu? E esse aqui parece 12, esse parece 8, vai ver pela aparência e já vai registrando. Que nem o meu primo.
Meu primo tem 25 anos de idade, sendo que ele é 5 anos mais velho do que eu. Entendeu? Por ser ele é 25, eu mais velha. Oi, Sani, se você quiser fazer um mapa astral, você nem consegue, porque você não sabe o dia certo. Não, na verdade, eu nasci em fevereiro, segundo o nosso calendário. 18 de fevereiro. Aí me puseram 15 de julho. Desde pra lá, sabe? Você já Horrível. viveu todas essas experiências de andar de avião? Já teve a oportunidade de Sim, viajar para um outro país? Já? sim, já passei por isso e foi muito legal. Uma das experiências assim que eu curto bastante é viajar. Eu gosto muito, aliás, para conhecer outras culturas. Tanto é que ano que vem eu estou me programando para passar, sei lá, 5, 6 meses em algum outro país para aprender uma nova cultura, entendeu? Qual Eu país que quero você tem muito. vontade de conhecer? Olha, eu estou de olho na África do Sul. África do Sul, Tailândia, alguns países assim, entendeu? Porque são Então, quero, culturas que te interessam. sim, as culturas que me interessam. Então, eu quero muito conhecer essas culturas. E também recebi o convite para gravar o vídeo com os índios de Japão. Eu não sabia que tinha a tribo Olha, índio. nem eu sabia que tem índio no Nem eu Japão. sabia, mas sim, eles entraram em contato comigo, tribo Inu do Japão. Então, Que eu nem sabia fantástico. disso. Você que é japonês devia saber que tem Inu. Olha, você vê, eu mal estou conhecendo a cultura do meu próprio país, eu estou Bora, descobrindo bora. tanta coisa, você vê. Quando... Bora lá, junta, Dani. Eu vou Registrar amar, ele. eu vou amar. Eu quero já ir aí conhecer sua mãe, conhecer sua tribo. O que vocês gostam de comer lá? Qual é a sua comida hoje daqui preferida? Olha, como uma boa índia, eu gosto de comer peixe assado, né? Peixe Mas que assado. graça tem, Sani? Você vem pra cá pra comer o peixe assado? Não, eu digo na Você já aldeia, comeu né? Na aldeia. churros? Já comeu um bom churros? Comi churros. O que eu gosto quando estou aqui em São Paulo, quando estou aqui, o que eu gosto é. Gosto muito de churrasco. Eu faço Olha, churrasco. Então, a minha ancestralidade canibal fala muito alto. Eu gosto de mal passado, churrasco, ainda escorrendo sangue. Então, outra coisa que eu imagino você aqui chegando, adolescente, vendo aquela variedade de roupas e cortes de cabelos e loucuras. Como é que é para encontrar um novo estilo de vestir? E se depois que você volta na tribo, você ainda fica nua? Ou já agora já fica sim. com vontade de estar com roupa? Como é que funciona essa relação da roupa? E quando estou na minha aldeia, normalmente eu uso apenas calcinha para evitar os mosquitos e tudo, mas o resto fica sem nada. Eu gosto muito de estar nua, porque eu me sinto bem. E também o Xingu é muito quente, né? Você viu, né? Não tem como você ficar de roupa muito grande De dia, né? À noite faz frio um durante o pouco. dia. E eu normalmente eu ando seminua, entendeu? Sem nada, e gosto bastante. Eu passo urucum no corpo para espantar os mosquitos e eu fico assim. E aí em São Paulo também, quando estou aqui, normalmente eu fico assim. Eu me sinto mais à vontade, entendeu? E aí aqui você já veste roupas mais leves, porque Exatamente. você acaba tendo que Assim, encontrar um outro estilo também, né? Para viver na são cidade. muito basicona assim, aqui na cidade. Então, na aldeia é praticamente sem nada. Isso é muito legal. Você ainda volta de barco toda vez para a aldeia? Então, hoje em dia já temos a estrada. Ah, A então já nossa pode ir de aldeia, carro. é, fica a 130 quilômetros da cidade mais próxima, que é Canarana. E normalmente a gente freta um frete e leva para nossa aldeia. Eu vi que É você está assim. dando um curso de grafismo, porque vocês também têm a sua forma, a sua escrita diferente, né? Então, esse mês, aliás, eu vou gravar um vídeo selecionei algumas modelos não indígenas para Ó, alguma pintar amiga elas. sua, rapidinho, alguma amiga sua aqui tá falando que você também fica de calcinha na cidade. Tá te delatando aqui. Sim, tem que ficar. Às vezes chega alguma visita de repente, aí tem que... Mas fala aí do curso de grafismo, fala aí. Esse mês eu vou estar gravando um vídeo mostrando tipos de grafismo. O Xingu é muito rico em grafismo. Temos vários tipos de grafismo. Inclusive, eu vou estar falando sobre isso esse mês, nesse vídeo que eu vou gravar com modelos não indígenas. É uma coisa muito nova.
E eu vejo que tem muita gente que usa grafismo de uma maneira errada. Eu digo pessoas não indígenas. Inclusive, uma vez me deparei com um homem usando o grafismo de uma menina moça e virgem, entendeu? No braço. Sabia que esse símbolo que você está usando é de uma menina moça e virgem? E você isso. Caramba, eu não sabia disso, entendeu? Ele tatuou um tribal, fez aquela Exatamente. tatuagem de um tribal, só que ele É. representava uma menina virgem. Menina virgem, menina moça. Se ele fosse numa aldeia, no Xingu, ele seria zoado por causa disso, entendeu? É exatamente o Então que eu você está mostrei. dando esse curso agora? É um tipo de curso online, entendeu? Que eu vou estar explicando passo a passo para que serve, qual é o significado de cada grafismo, entendeu? Porque muita gente não sabe. Acha que qualquer um pode usar, sem homem, mulher, mas não é bem assim. Tem todo um significado por trás. Eu estou arrasada que já passou 1 hora de live. Eu já tenho 50 mil perguntas e curiosidades. A gente vai ter que marcar algum outro dia de novo para você contar mais, porque cada assunto desse dá para a gente ir muito fundo, assim, porque eu sei o movimento que você faz, né? A expansão que você está tendo, não só da sua cultura, mas de como misturar essa cultura da modernidade hoje na sua tribo e o que manter da sua tradição, né? Eu prefiro mais a parte boa da cultura, a parte boa, sabe? Respeitar o mais velho, não desperdiçar comida, você ser amoroso com a tua família, com o teu próximo, e isso eu levo ao pé da letra, mas outras partes ruins, eliminei já. Hoje, dentro da sua tribo, tem quantas pessoas? Minha aldeia, ela é uma aldeia transitória. Fica um tempo umas pessoas ali, tipo uma rodovia, eu diria assim. Pessoas ficam um tempo ali, vão vir para cá, umas 300, entendeu? Mas fica sempre nessa fase de ir para outras aldeias, depois de volta. É uma aldeia transitória, mas é bem legal. E você tem contato com as outras aldeias à Sim, volta, sim, assim, as aldeias sim. vizinhas? Exatamente. Aldeias de vizinhas, inclusive, são a aldeia dos parentes, dos meus tios. Ah, Tios, tá. primos. Então, a gente se junta bastante na nossa aldeia. Muito obrigada. Eu quero ter outra oportunidade com você por aqui. Parabéns pelas suas conquistas. Parabéns por ser uma pessoa tão especial, com uma espiritualidade tão grande, assim, aberta, né? Com uma empatia cultural maravilhosa. Você que passou por isso. Então, você tem muito a nos ensinar. Você também. Sinta-se abraçada aqui, ó. Obrigada, boa noite. A gente vai se falando. Valeu. Se cuida. Tchau.